Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Shika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Secha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramardatama Shri Guru Pada Padma, Nitalila Pravishta Om Vishnupada, Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtotara Sata, Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todos os Shri Upano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Uddhava Gita. Nós estamos no capítulo 3, verso 11. Então, na última aula nós terminamos lendo sobre aquela comparação que foi feita da reunião das pessoas com as pulseiras no braço da moça, né? Então, a gente conversou bastante sobre isso. E agora, o verso 11 diz o seguinte: devemos aperfeiçoar este yoga sentando em posturas e fazendo exercícios respiratórios, enquanto, com muito cuidado, cultivamos uma vida de renúncia. Assim, com uma atenção focada, devemos nos ocupar em yoga, fazendo disso a meta de nossa vida. Então aqui ele dá uma recomendação de que é muito importante nós fazermos posturas e também exercícios respiratórios, os pranayamas, e cultivar uma vida renunciada. Isso é muito importante. Para nós de Bhakti Yoga, isso não se caracteriza como uma prática essencial que leve à perfeição espiritual. Tá? Tudo isso aqui que ele está falando são práticas que são auxiliares ao processo maior de Bhakti Yoga. Mais para frente ele vai chegar também para falar de Bhakti Yoga. Ele vai falar de várias questões aqui também, muito interessantes ao longo desse estudo. Tá? Mas sempre começa mais simples e vai gradualmente, assim como no Bhagavad Gita também. Então, mesmo que nós pratiquemos Bhakti Yoga, nós podemos fazer asanas e pranayamas sem nenhum problema. Tá? E mesmo sem também renunciar à vida familiar, você pode praticar ambos, tanto Bhakti Yoga quanto Hatha Yoga, sem nenhum problema. Verso 12. A mente pode ser controlada quando estiver fixa na suprema personalidade de Deus.
Quando a mente está assim aplicada no serviço ao Senhor, ela então se livra do quê? Dos desejos poluentes, né? Pela gratificação dos sentidos, para que o modo da bondade se fortaleça. Aí então você pode abandonar completamente os modos da paixão e da ignorância. Quando a mente ela não está sendo alimentada pelo combustível dos modos da natureza material, o fogo da existência material começa a diminuir, a se extinguir, até que você alcança a plataforma transcendental da relação direta com o objeto da sua meditação, que é o Senhor Supremo. Ok? Muito claro, muito resumido esse verso. Ou seja, você pode praticar qualquer coisa, desde que a sua mente esteja focada na pessoa suprema do Senhor. Não importa se você não tem atração por Krishna, você tem atração por alguma outra manifestação de Krishna, não tem problema, isso é natural. Dentro de nós temos já uma propensão inata de servir Krishna em algum dos humores, em alguma das raças. Ou seja, isso não vai mudar com a sua prática. A sua prática, na verdade, vai revelar aquilo que você já tem, mas que você se foque em alguma personalidade divina. Tá? Quando a mente está focada em Deus, na pessoa de Deus, aí sim você pode se livrar dos desejos pela gratificação dos sentidos. Tá? Muita gente fala, aqui tem um ensinamento muito importante, muita gente fala que primeiro você vai controlar os sentidos, depois você vai conseguir meditar em Deus. Não é verdade. Meditar em Deus, fazer yoga, é remédio. E remédio a gente toma enquanto está doente, não depois que se cura. Então é só através da utilização dos seus sentidos no serviço a Krishna é que você vai conseguir se livrar dos desejos e controlar os seus sentidos. É você ocupando os seus sentidos em Bhakti que você consegue sublimá-los. Do contrário, não há nenhuma outra opção. Porque os sentidos por eles mesmos não se purificam. Eles são objetos materiais. Um objeto material não pode purificar ou elevar outro objeto material ou ele mesmo para uma categoria espiritual. Só Deus pode fazer isso, só Krishna pode fazer isso. Então, ocupe-se no serviço devocional e automaticamente os seus sentidos serão sublimados. Tá? Por isso que o nosso objetivo não é controlar os nossos sentidos. Isso vai ser alcançado, conquistado automaticamente, assim como outras coisas também serão alcançadas automaticamente quando você tiver Bhakti. Quando você estiver manifestando devoção espontânea, não só o controle dos sentidos, mas todas as misérias materiais serão destruídas. Então não pense pequeno, não pense isolado, não pense em cumprir etapas como se fosse uma gincana. Não é uma gincana do mundo material, que você precisa cumprir com etapas e missões isoladamente. Não é isso. A nossa missão é uma só, é a meta final. É focar em Bhakti, é fazer Bhakti. O resto vem por consequência. O resto vem por consequência, automaticamente. Então não se preocupe em querer controlar os sentidos. É claro que você tem que ter o mínimo de bom senso. Você vai, obviamente, ter que manter o seu nível de autocontrole, o mínimo necessário que você pode. Agora, os impulsos que vêm e que você está controlando, esse você não consegue controlar. Você não consegue impedir que os impulsos venham. Você bloqueia os impulsos. Você não os concretiza, realiza, mas você não consegue impedir que os impulsos venham. E se você não ocupa os seus sentidos em Bhakti, chega uma hora que você não consegue mais bloquear.
que a sua força de vontade não é mais suficiente. E aí você vai ter que satisfazer os seus sentidos. Isso é um processo inevitável. Certo? Muito bem. Próximo verso. Verso 13. Certa vez havia um fazedor de arco e flecha. Eu vou dizer fazedor porque eu não sei como é que é o nome de alguém que faz arco e flecha. Que estava absorto em fazer, né, em construir, enfim, uma flecha, perdão, né, uma flecha que ele não percebeu que o rei estava se aproximando dele, né, passando bem diante dele. Ele estava ali absorto no serviço dele, né, fazendo uma flecha. Quando a consciência está completamente fixa na suprema personalidade de Deus, então você não mais vê em termos de dualidade, ou seja, a realidade interna e a externa. Não há mais essa dualidade. Agora há uma realidade apenas absoluta, que é o que? A tua meditação em Deus. Então ele aprendeu com o fazedor de flechas essa lição. 14. Uma pessoa santa deve sempre caminhar sozinha, sem nenhuma companhia ou residência fixa. De fato, evitando as más associações, ele deve, com muito cuidado, não ser nem mesmo reconhecido pelos demais como sendo uma pessoa santa. Enquanto caminhar daqui para ali, né, enquanto viajar, né, de lá para cá, ele deve evitar falar o máximo que puder e só se pronunciar quando for absolutamente necessário. Ou seja, não há desejo de fama dentro do coração desse renunciado. Ele simplesmente ele está vivendo por quê? Porque ainda tem o karma de ter esta vida e esse corpo. Mas assim que ele abandonar esse corpo, ele conseguirá a liberação final. Então ele tem apenas que ter paciência, ele tem que esperar o tempo passar. É simplesmente isso. É simplesmente esperar o tempo passar, ter paciência. Enquanto ele tem que ficar aqui nesse mundo material, ele não se envolve com o mundo material, porque ele já não vai mais fazer parte do mundo material. Muitas vezes as pessoas elas criticam os monges renunciados, os yogis, como se eles fossem indiferentes aos problemas do mundo, e inclusive às vezes os acusam de serem a causa desses problemas. Eu discuto isso em detalhes na minha aula do, como se diz, o yogi conservador. Elas não têm ideia de que, na verdade, o yogi já passou por milhões e milhões e milhões de vidas aqui na Terra, já fez de tudo, já experimentou de tudo, já errou, e agora ele simplesmente não quer mais voltar a nascer nesse mundo. Isso é um direito que nós temos, de não querer esse mundo material. Tem problemas? Tem, mas não são os meus problemas. São os problemas das pessoas que estão criando problemas. Se eu não crio problemas, né, por que seria a minha culpa existirem problemas no mundo? Então, cuidado com esse argumento, porque esse argumento ele é geralmente colocado pelos demônios. As pessoas que não estão aptas a viver na luz, elas querem jogar aquelas que estão na luz nas trevas. Então elas vão tentar te desencorajar de ir caminhar em direção à luz, à perfeição, e se envolver com os problemas do mundo como se isso fosse a grande meta da vida. Ou seja,
O serviço ao homem é o serviço a Deus. Né? As religiões todas praticamente concordam nesse ponto, com exceção do Vaishnavismo. Obviamente que nós não concordamos com isso. O serviço ao homem é o serviço ao homem. O serviço a Deus é o serviço a Deus. São coisas completamente distintas. O serviço ao homem gera atos piedosos, resultados positivos, mas também gera karma e te aprisiona no mundo material. O serviço a Deus, ele é positivo, transcendental e purifica o teu karma e te liberta do mundo material. Então, se todos estivessem buscando o processo de liberação, de como não nascer mais no mundo, não haveriam problemas, ou pelo menos os problemas seriam muito reduzidos. Né? Com certeza problemas haveriam, mas seriam muito reduzidos. Principalmente a questão da dominação, do controle social, né, da escravidão, quando você não teria ninguém querendo explorar ninguém. Simplesmente todos estariam focados no mesmo propósito. Então o yogi, ele é o mais subversivo de todos. Ele é o mais perigoso agente social. Né? E o Estado sempre tenta impedir que os yogis consigam ter paz. Quando os ingleses chegaram na Índia, quando os muçulmanos, enfim, eles viam lá os yogis simplesmente não reagiam, decapitavam. Vários. Tá? Decapitavam, atiravam, né? Porque sabe que ele não reage. Só que ele é uma grande ameaça para o Estado, porque ele inspira as pessoas a também praticarem dessa maneira. Só que o Estado quer que as pessoas produzam. Produzam o quê? Armas, munição, né? Casas maravilhosas, etc, etc. Só que os yogis sabem que isso não é necessário para se viver. Então, é preciso eliminar a figura do yogi da sociedade, tanto que o comunismo ele é ateu, não crê em nada disso. Né? E ninguém tem, numa ditadura comunista, a possibilidade de viver a sua individualidade, seja ela qual for. O que dizer, tentar alcançar a transcendência. Verso 15. Porque as entidades vivas possuem um corpo material perecível, construir uma casa é miserável e inútil. Uma cobra entra num buraco, né, criado por outros, e ali vive muito feliz. Então essa foi a lição que ele aprendeu com a cobra. Olha, não precisa você construir uma casa para você. Você vive em qualquer casa ou em qualquer buraco ou caverna. Né? Os yogis são famosos por morarem em cavernas. São as casas que Deus já deixou pronta para eles. Não é verdade? Às vezes, no máximo, se estivessem numa floresta, por exemplo, eles construiriam uma cabana, né, para se proteger, às vezes, um pouco da chuva ou do frio, enfim, né, guardar ali uma roupa seca. Mas, de modo geral, eles muitas vezes nem constroem casas. Eles simplesmente vagam de árvore em árvore, de local em local. Tá? E, óbvio, eles têm um controle sensorial muito grande, então eles não sentem frio tão facilmente, não sentem calor tão facilmente. Eles podem permanecer nus ou simplesmente com uma tanga em qualquer ambiente. Então, para eles, se choveu, se não choveu, se a roupa molhou, não molhou, não faz diferença alguma. Certo? Verso 16. Narayana, a deidade adorada do universo e de todas as entidades vivas, está presente dentro de todas as entidades vivas. Trabalhando independentemente, o Senhor cria a manifestação cósmica, direcionando a sua própria potência. Ou seja, não é o próprio Senhor que cria, mas é a potência dele que cria.
para executar a aniquilação do universo, o Senhor, ele também ocupa a sua expansão pessoal, que é o tempo, sugando tudo para dentro de si. Ou seja, tudo volta para dentro dele. Assim, o Senhor, ele é o reservatório de todas as potências. O Pradana, que é a causa cósmica, a causa da manifestação cósmica, está conservada dentro do Senhor Supremo e, portanto, é não diferente dele. Após a aniquilação do universo, o Senhor, então, existe como o único ser absoluto. Pradana é o quê? Pradana é o aglomerado de potências que podem gerar um universo material. Quando Mahavishnu ele lança o seu olhar sobre essa Pradana, vem uma energia através desse olhar, que é o Shambhulinga, que é uma expansão de Sadashiva, e ele então entra em contato com o Pradana, que é a energia material ali, e aí quando ele fecunda essa Pradana se manifesta em Mahatattva, que é quando todos os 5 elementos e outros, os 24 elementos, na verdade, eles tomam forma, eles ganham vida, eles aparecem, vamos dizer assim, né? Se manifestam. Saem do aspecto imanifesto e entram no aspecto manifesto. Tá? Claro que manifesto dentro de uma realidade material, né? De 3D ou 4D. Né? Para o Senhor Supremo, ele está sempre manifesto. Ele nunca deixou de existir. Tá? Então é manifesto para quem vê na perspectiva do mundo material. Tá certo? Versos 17 e 18. Quando as suas energias materiais, né, do Senhor Supremo, como por exemplo o modo da paixão, estão numa condição neutra pela influência da forma do tempo, o Senhor então permanece como o Supremo Controlador. A Suprema Personalidade de Deus é o controlador da energia material e o Senhor dos Purusha Avataras. Quem são os Purusha Avataras? São os diferentes avatares masculinos de Krishna. Ele é o único abrigo para as entidades vivas, incluindo os semideuses, liderados por Brahma. O Senhor é completamente transcendental, a personificação da bem-aventurança suprema e o Senhor original. Ele é aquele que concede a liberação. 19. Ó destruidor de inimigos! No momento da criação, a personalidade de Deus expande sua energia na forma do tempo e lança o seu olhar sobre a energia material Maya, que é composta dos 3 modos da natureza material. E aí o Mahatattva se manifesta. Foi o que eu acabei de explicar no verso anterior. Né? Ele explicou aqui nesse verso 19. Verso 20. Os compiladores das Escrituras descrevem o Mahatattva como do qual a manifestação cósmica, ou seja, o mundo material, o cosmos, o universo material, se manifesta ou desabrocha para o efeito dos 3 modos da natureza material. Assim, esse universo está repousando dentro do Mahatattva. E é devido a essa potência que as entidades vivas elas atravessam a existência material.
21. Assim, como de dentro de si mesma a aranha manifesta o fio através da sua boca, né, brinca com ele por algum tempo e depois consegue novamente trazer aquele fio para dentro de si, o Senhor Supremo também cria os universos de si mesmo, utiliza-os por algum tempo e depois novamente os traz para dentro, né, de si novamente. Então aqui é o ensinamento através da aranha. Você vê que são exemplos assim bem simples, né? São metáforas extremamente simples para qualquer pessoa entender. Tá? Isso aqui é uma literatura que é para alcançar todas as faixas intelectuais. Todas. Então ele vai dizer para você assim, olha, o Senhor Supremo ele cria vários universos que saem do corpo dele, de cada poro do corpo dele sai um universo material. E aí esses universos eles vivem, existem por algum tempo, e quando o Senhor Supremo quer destruí-los novamente, ele traz para dentro de si esses universos, assim como a aranha, que consegue manifestar o fio da sua teia e depois também trazer de volta aquele fio. Texto 22. Onde quer que a entidade viva concentre a sua mente, seja por afeto, ou por ódio, ou por medo, ele certamente alcançará aquilo na próxima vida. Isso aqui é semelhante a um verso do Gita, que Krishna diz no momento da morte, aquilo que você está pensando é aquilo que você vai se tornar na próxima vida. Ó rei, certa vez um pequeno inseto foi capturado e mantido cativo dentro do vespeiro. Com muito medo, aquele pequeno inseto, meditando constantemente no seu raptor, né, no caso a vespa, sem mesmo abandonar aquele corpo que ele tinha, ele gradualmente assumiu a forma da vespa. Não há dúvidas de que o que quer que você pense no momento da morte, você alcançará aquele estado, de existência na próxima vida. Então, muito cuidado na hora da morte. A hora da morte é o principal evento da nossa vida, na verdade. Como nós vamos morrer, foi como nós vivemos. Então, por isso que a gente faz um sadhana, uma prática espiritual intensa e forte. Estamos sempre cantando o Mahamantra. Por quê? Porque no momento da morte, nós queremos estar com aquilo na mente automático. Nós queremos lembrar de Krishna, de Radharani, de Gurudeva automaticamente no momento da morte. E esse momento, muitas vezes, ele pode ser repentino. Imagine se você, por exemplo, está dirigindo e o carro bate e você está dormindo, por exemplo. Você não conseguiu pensar em Krishna, a menos que você estivesse sonhando com ele ou com Gurudeva. Se você abre os olhos e vê, né, e acorda, por exemplo, você vai ter ali uma fração de segundos para pensar. Só de você pensar que vai bater, bateu, e você não conseguiu pensar em Krishna. Então, assim, são momentos em que a gente pode estar sujeito, né, na hora da morte, que será muito difícil pensar em Krishna, né, ou em Gurudeva, ou em Radharani, especialmente em Radharani, né? Mas como isso é mais difícil, pelo menos pensar em Gurudeva. Né? Pelo menos pensar em Gurudeva. Gurudeva salva rápido. Pelo menos você vai estar com ele na próxima vida. Né? Agora, se você pensa em qualquer outra coisa material, em alguma pessoa, em alguma situação, em alguma coisa material, pronto. Você vai entrar naquele estado de existência na próxima vida.
Texto 24. Ó Rei, desses mestres espirituais eu adquiri uma grande sabedoria. Agora, por favor, ouça aquilo que eu aprendi com o meu próprio corpo. Então agora o Avadhuta Brahmana já concluiu, eu acho que já foram os 24 gurus, não sei, vamos ver. Mas enfim, agora ele vai dizer o que ele aprendeu com o seu próprio corpo. Verso 25. O corpo material é também o meu mestre espiritual, porque ele me ensina sobre o desapego. Sendo um produto da energia material, ele sempre vem com um final doloroso. Assim, embora eu use o meu corpo para adquirir conhecimento, eu sempre me lembro que que esse corpo será destruído, né, por outros. Por outros, no sentido, pode ser, né, bactérias que vão comer o corpo, enfim, algum animal que pode também comer seu corpo. Assim, no humor de desapego, eu caminho pelo mundo. Ou seja, você deve ter apenas um certo apego pelo corpo para mantê-lo saudável, para que você possa continuar caminhando, né? Para que você possa continuar ali vivendo bem. Mas você deve estar ciente de que esse corpo ele é perecível e ele não é para você aquilo que há de mais importante. Existe dentro dele a alma, você é a alma e não o corpo. – 26. O homem que está apegado ao seu corpo material acumula dinheiro, com grandes dificuldades para manter a sua esposa, seus filhos, sua propriedade, animais domésticos, servos, parentes, amigos, etc. Na verdade, ele faz tudo isso para a gratificação do seu próprio corpo. Assim como uma árvore, antes de morrer, produz uma semente para uma árvore futura. O corpo moribundo também manifesta uma semente para o seu próximo corpo material, na forma do karma acumulado. Assim, garantindo assim a continuação da sua existência material. O corpo material, ele agora pode morrer, né, e se decompor. Mas ele já provocou o quê? Mais karma para que aquele corpo sutil, aquela alma, entre novamente num corpo material. Bom, a gente vai encerrar aqui hoje e damos sequência amanhã na próxima aula. Bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyasya kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.